Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos a mais uma aula do estudo do passe do magnetismo. Hoje a aula 1 do módulo 6, com André Agnâncio, que não é de Goiás, mas mora em Goiânia. Vamos fazer, então, a nossa prece para a gente iniciar. Senhor Deus de amor, de bondade, obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez para participar do nosso estudo do passe do magnetismo, contando com tua presença entre nós através dos teus mensageiros espirituais, para que eles nos inspirem, nos abençoem em teu nome, nos ampare, que tenhamos um estudo tranquilo, alegre, leve, de muita paz e entendimento para todos nós. Que o Senhor inspire a nossa irmã André, a cada um de nós nesse aprendizado de hoje, e que aquilo que aprendermos saibamos colocar em prática na nossa vida e utilizar em prol daqueles que necessitam. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. André, é com você. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma alegria, viu? Estar sempre participando com vocês. Um estudo, um bate-papo. Eu acredito muito num bate-papo para a gente estreitar os nossos laços. Ninguém assim, eu acredito que no meu caso, eu falo por mim, somos totalmente conhecedores total do magnetismo, né? No meu caso, eu acredito que eu estou numa fase assim de crescimento, de aprendizado, de uma luta constante, e isso eu só consegui, claro que estudando, tem que correr atrás, tem que estar sempre interessado sobre esse assunto, para que não pegue a gente assim de surpresas, né, durante o tratamento, durante as dúvidas, porque ocorrem muitas dúvidas durante o passe, desde para o iniciante, acontece dúvida demais, mas eu preciso ter a noção que do meu compromisso. Então, eu aprendi que eu precisava de estudar bastante, ler bastante, mas apesar de todas as minhas dificuldades, as minhas dúvidas, os meus anseios, eu precisava praticar. Praticando, eu comecei a aprender melhor, estudar melhor. Então, eu acho que uma das coisas que iniciante, eu vou falar assim para aqueles assim que a gente, quando assim, eu vou me colocar como iniciante. Então, eu vou me colocar nessa situação de tudo muito novo, para o magnetizador, para aqueles que estão estudando o passe. Eu acho que é muito interessante isso. Então, logo no início, que a gente começa a praticar, a gente começa a avaliar as nossas dificuldades como magnetizador e começamos a analisar a dificuldade de atender aquele assistido. E isso vai te impulsionando a se melhorar. Uma das coisas assim que mais me chama atenção desde o início de tudo, foram as percepções que se passaram, que eu tive durante algum tempo, onde eu não me dedicava ao estudo e não me dedicava às minhas percepções, os meus sentidos, o que estava ocorrendo comigo. Isso bem no início, para mim parecia que ou era tudo normal, ou então que tudo era da espiritualidade. Logo no início. Então, vamos lá. Então, hoje nós iremos falar sobre o tipo de passe, segundo a origem do fluido, a irradiação, o passe à distância, autopasse, que é a automagnetização, passe individual, passe coletivo. Esses temas, a gente, como magnetizador, nós temos que estar bem consciente sobre a parte fluídica. Nós precisamos entender um pouco
sobre a parte de fluidos, para que nós possamos entender o que se passa com a gente, o que está ocorrendo naquele ambiente. Então, porque no início, quando eu fiz, a primeira vez que eu fiz a aula de passe, era só passe, né? Passe espírita, isso muito antes de estudar com Jacó, eu não tinha muita noção de fluidos. Eu não tinha noção do meu fluido. Eu não tinha noção dos fluidos espirituais. Simplesmente eu era um canal. Um canal que eu tinha muitas percepções, que eu sabia que algo eu estava doando, porque eu saía com uma certa fraqueza, eu tinha assim, uma certa doação intensa, mas eu não sabia. Eu não sabia essa parte fluídica, eu não sabia o potencial de um pensamento, eu não sabia que eu podia curar. Simplesmente, logo no início, eu achava que eu era apenas um canal. E que esse canal, se o meu vaso estivesse limpo, essa água ficaria no meu vaso. Era mais ou menos isso o meu início com o passe, antes de estudar magnetismo. E isso é uma dúvida que eu sinto que, durante os cursos, persiste em muita gente, muitas. E aí causa um certo... uma quebra, vamos assim dizer, de rotina, porque te faz sair da inércia, faz com que você precise avaliar, estudar, e é principal, observar. Precisamos ter o espírito de observador, precisamos ter um espírito de avaliar o que está ocorrendo. Às vezes, eu não sei se isso é um costume nosso, de quando acontece e a gente não sabe, deixar para lá. E às vezes a gente perde muita oportunidade de percepções, de fenômenos anímicos que passam pela gente, a gente se perde, a gente não anota, a gente não guarda, a gente não consegue também observar, talvez, até o que está ocorrendo no nosso grupo de magnetismo, dos magnetizadores, o que está ocorrendo com um, com o outro, os seus potenciais dentro de um grupo. Então, quando eu comecei a estudar o magnetismo, eu comecei a ter uma observação melhor. Hoje, eu estudo muito o magnetizador. A minha parte na magnetização. Porque eu vim quando eu comecei a estudar magnetismo, eu vim na impulsividade, eu vim naquela coisa assim, nossa, o magnetismo, ele pode isso, ele pode aquilo. Então, eu fiquei ansiosa, eu fiquei feliz com aqueles fenômenos, com as doações, e depois eu esqueci um pouco da Andréia magnetizadora. Hoje eu retorno um pouco para que eu possa avaliar quem é essa Andréia, o que essa Andréia pode fazer para melhorar esse passe magnético, tanto presencial, quanto à distância, quanto individual, passe coletivo. Passe é passe. Passe é magnetismo. É uma das ferramentas do magnetismo. Passe magnético, você vai precisar de entender essa parte fluídica, para que você possa romper, talvez, uns questionamentos que te deixam dúvida e que te faz também não ter uma confiança no teu potencial, uma confiança na sua qualidade fluídica, uma confiança na tua vontade, porque existe dentro da gente as dúvidas, e é bom ter dúvidas. A questão não dá para deixar as dúvidas embaixo de um tapete. A gente tem que sanar isso, né? A gente precisa resolver essa questão com a gente como magnetizadores. Não podemos ter melindres de perguntar para alguns instrutores, livros, estudar. Precisamos muito, muito de um do outro. Por isso que é tão importante, eu acredito, no Encontro Mundial dos Magnetizadores, porque cada um traz algo. E me parece um quebra-cabeça. Se a gente avaliar isso com muito carinho, é de uma importância muito grande, porque nós temos talentos
talentos no magnetismo, vamos assim dizer, nesse movimento dos magnetizadores. Nós temos talentos, tem uns que têm uma facilidade para a distância, tem outro que tem um potencial muito grande para presencial, tem um que tem um sopro, tem um que tem um dispersivo tal, tem um que tem uma percepção muito grande. Então, assim, nós somos um quebra-cabeça que precisamos estar unidos para um bem maior, né? Vamos passar à frente um pouquinho. Então, o tipo de passe segundo a origem do fluido, né? Porque eu acho que foi a aula do Cleves, o Cleves falou sobre fluido. Então, vamos entrar nessa nossa aula de hoje, que fala sobre essa origem do fluido, né? Nós sabemos que se pode produzir de várias maneiras, mas olha que interessante, as várias maneiras, os vários potenciais que tem, que é necessário o magnetizador estar consciente. Por exemplo, olha só, o primeiro aqui fala na Gênesis, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, cuja ação está subordinada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, vamos lá. Logo no início, bem no início, quando eu estudei, quando eu comecei a aplicar o passe, eu não tinha um conhecimento sobre o magnetismo, então eu não sabia sobre essa parte fluídica, esse potencial do magnetismo humano. Incrível que pareça, parece que a gente lê, ou quando lê, não entende, ou então permite que outros irmãos te oriente, vamos assim dizer, estava me orientando mesmo, apesar com todo o carinho, te oriente, você acredita naquilo, porque eu não estudei como deveria. Porque na hora que eu aplicava o passe, quando eu sentia algo, quando eu sentia uma fadiga, quando eu sentia alguma coisa no meu centro de força, quando eu sentia que eu tinha uma empatia, entrava em relação magnética mais fácil com alguns, quando a minha mão parecia que tinha um imã em alguns lugares, eles falavam que de mim não saía nada, que eu era só um canal. Então, nesse exato momento, quando a gente estuda o magnetismo, é nos chamar a atenção que nós temos um fluido, né, que está subordinado à potência, a potência magnética, está diretamente ligada à minha qualidade fluídica, o meu potencial fluídico, né, a minha, vamos assim dizer, o meu planejamento reencarnatório é a parte fluídica, o meu fluido vital, meu potencial, que está diretamente ligado à minha vontade, porque potencializa esses fluidos, e a qualidade do fluido que está diretamente ligada à minha moralidade. Então, não adianta só a Andréia ter o magnetismo humano. Esse magnetismo humano, ele está subordinado a duas forças, a potência e a qualidade. Potência, vontade. Qualidade, a parte da minha moralidade. Então, muitas das vezes, dos magnetizadores têm uma ação fluídica grande, mas às vezes não direciona. E às vezes poderia melhorar quando a sua qualidade de fluido for bem utilizado. Para onde ele está usando? O que ele está fazendo? Qual é a sua moralidade? Então, nós estamos subordinados a essas duas coisas. Que, querendo ou não, essa doação do magnetizador, ele tem uma ação que faz com que a gente, a cada dia, tente melhorar, romper os obstáculos. A Andréia precisa melhorar. A Andréia precisa fazer a reforma íntima. A Andréia magnetizadora, para ter uma qualidade fluídica, ela precisa se vivenciar o evangelho. Ela precisa, sim, saber o que é uma empatia, o que é uma caridade, o que é Jesus na minha vida. Então, esse fluido, ele é potencializado e aumentado. Então, eu preciso me cuidar. Por isso que hoje eu falo que a Andréia está se observando. Quem é essa magnetizadora, a Andréia? Porque a Andréia tem que melhorar, não para esperar algo em troca, mas eu preciso entender que a minha potência ela pode melhorar.
que a minha qualidade fluídica ela pode melhorar e que depende só de mim. Né, Álvaro? Depende só de mim essa qualidade. O segundo, pelo fluido dos espíritos, né? Atuando diretamente sem o intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento. Então, vamos lá, o fluido dos espíritos. Então, aí nós temos já um outro tipo de fluido que chama fluido espiritual, que é diretamente ligado dos espíritos, uma qualidade dos espíritos, que também está direcionada também ao quê? A qualidade dele, a qualidade da sua moralidade. Então, vamos um pouquinho mais à frente, ó. Pelos fluidos espírito atuando diretamente, sem o intermediário, então sem um magnetizador, sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está em razão da qualidade do espírito. Então, nesse momento, a Andréia é de um espírito. Durante o passe tem um espírito. Qual é a qualidade do espírito? Qual é a qualidade desse espírito? Quem está magnetizando? Quem é esse espírito? Então, nós temos que entender que, durante um passe, a Andréia magnetizadora, tem que estar diretamente ligada ao bem para que possa fazer a minha parte. A parte espiritual é algo que a gente não tem como saber quem é, né? A gente não tem como entender, por exemplo, essa espírito atuando, atua em qualquer momento, em qualquer hora. Durante o nosso sono, durante uma prece, um pedido, a gente dorme, pode se apresentar ali o seu mentor, te fazer magnetizar a sua água. Nós não sabemos qual espírito vai estar atuando. Mas também nós temos ali, pelo fluido dos espíritos que derrama sobre o magnetizador, que é a parte do que muitos falam de passe misto, né? Então, só pelo fluido dos espíritos que derramam sobre o magnetizador e para o qual este serve de condutor. Então, vamos lá. Esse que a gente chama do misto, que muitos magnetizadores, na hora que vai aplicar o passe, que nós invocamos um espírito amigo, nós sabemos que nós temos ali o espírito do nosso irmão, do assistido, que o assiste, seu anjo guardião, temos nós que nós estamos ali pedindo o apoio. Então, nesse momento, a gente consegue entender que esses fluidos, eles se interligam. Nós temos os fluidos do magnetizador, o fluido do espírito, e eles se combinam. Olha que interessante. Combinam como se fosse um tipo sanguíneo. O que importa, o que mais importa é a gente fazer com que essa combinação seja a mais perfeita possível, nesse exato momento. Como que nós podemos fazer isso? Qualidade, moralidade, prática no bem, amor ao próximo, a gente consegue fazer com que a gente tenha maior afinidade fluídica. A espiritualidade, ela quer trabalhar. E nós queremos também. Já imagina, a gente está de frente a um assistido, a gente quer dar o melhor que nós temos. Então, é a ação perfeita, como se fosse um imã. É um imã. Então, para que nós possamos ser um bom condutor, precisamos ter de novo, repito, a qualidade de fluir da parte da moralidade. Então, é o magnetismo mesmo, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. O fluido espiritual, combinando com o fluido humano, dá a este último as qualidades que lhes faltam. Quando fala qualidades que lhe faltam, porque ainda a gente falta, sim.
nós estamos em crescimento, temos que entender que nos falta ainda muitas coisas. Esse véu ainda vai ser descoberto, a gente precisa saber do nosso potencial, mas nós precisamos de muitas vezes de apoio. Muitas vezes. Eu acho tão interessante quando a gente fala sobre a espiritualidade durante o passe magnético, porque, assim, em nenhuma vez, durante o passe magnético, eu senti a presença espiritual bem ativa, nunca interferiu no passe. De falar o que eu devo fazer, o que não devo fazer, ou então que eu sou inferior. Nunca. Sempre eu senti que me motivava e pedia para que eu pudesse me entregar mais e que eu fazia parte daquele grupo, me chamando à responsabilidade, me chamando ao convite ao trabalho, juntamente com eles. Não que me colocasse inferior a eles. Porque essa união ela é perfeita. Tanto para eles que estão a trabalho, como a gente também, que está a trabalho em crescimento. Então, o concurso dos espíritos, em semelhante circunstância, e por vezes espontâneo, mas o mais comum é o provocado pelo apelo do magnetizador. Pelo apelo. Sabe quantas vezes eu tive que apelar aos magnetizadores, naquele momento que eu estava cheio de dúvidas durante um passe? Eu perco até as contas de quantas vezes eu tive que apelar, falar, senhores, eu não consigo entender da onde está saindo essa doação tão grande. Parecia assim, eu vou dizer umas palavras assim que me fogem, né, os vocabulários, parecia que ele estava sendo assim, vamos assim dizer, como o assistido fosse um balão e que tivesse um furo. E esse furo vazava um fluido que eu não sabia de onde estava vazando aquele fluido. Isso para mim era muito forte. E isso me deixava em questionamento. Aí eu falava assim, eu não consigo achar isso aqui. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Me intua, aumente, potencialize meus fluidos, estou precisando de apoio. Eu tive várias dúvidas perante uma doença, eu tinha várias dúvidas na hora se a doação seria muita, se a doação seria pouca, se eu fiz um bom passe, porque naquele exato momento eu me colocava junto com eles, não superior e nem inferior. Isso tem que estar muito consciente no magnetizador. Ah, mas vai ter hora que você não vai sentir a presença espiritual? Vai. Já senti também. Muitas das vezes eu não sentia aquela presença ativa, forte, expressiva. Eu sentia a Andréia mais expressiva naquele momento daquela doação. E o incrível que pareça, quando era uma doação mais intensa de fluido, em lugares aonde necessitava de fluido, uma ferida muito exposta. Uma vez eu fiz um tratamento numa ferida causada pelo diabetes, que a ferida era tão profunda que mostrava o osso da pessoa. E eu tive ali que fazer uma doação intensa. E durante aquela magnetização, eu fiquei ali com o sopro, concentrados, uma imposição. Eu sabia que o desgaste energético, o desgaste fluídico era tão grande da minha parte, tão grande, que um momento eu achei que eu fosse fraquejar. Foi um jato de energia naquela ferida. Eu sabia naquele exato momento que a doação foi maior do magnetizador. Mas eu estava ali, humildemente, pedindo apoio, mas eu sabia que aquele fluido era necessário ser o fluido humano. Então, por isso que é interessante a gente se colocar saber desses 3 tipos de fluido, para que a gente não fique assim, ó, não, foi a espiritualidade. Se foi, está ótimo, não tem importância. Ótimo. Não somos inferiores nem superiores, estamos unidos, precisamos desse apoio.
temos muitas dificuldades. Aí o pessoal fala assim para mim, assim, Andréia, depois quando você fala sobre a parte da moralidade, eu acho que eu não posso aplicar o passe. Completamente errado. É pela prática. Eu acredito que quando a gente se entrega e sabe o seu papel durante um tratamento magnético, cada dia a gente rompe um obstáculo que é meu, do meu íntimo. É um convite à reforma íntima, é um convite a se melhorar. Porque se eu for esperar essa Andréia aumentar essa moralidade sentada, não chega. É uma prática constante, é um querer constante, é um estudo constante, é um entendimento constante. Se eu não conseguir entender isso, como que eu vou chegar a um magnetizador com uma certa consciência do seu potencial? Então, é um convite, cada dia, cada dia. É um convite tão intenso, porque, por exemplo, eu já fui aplicar o passe, eu estava extremamente cansada, exausta do meu dia, com muito corre-corre, ia faltar magnetizador, eu precisava ir. Então, eu estava ali assim, eu estava rogando a Deus para que eu pudesse ter força para poder trabalhar naquele dia. E eu sabia que o cansaço, ele atrapalha muito a minha mente, eu fico mais nervosa, mais agitada, porque eu não descanso. E aí vem aquela Andréia, aquele espírito velho, né? Aquele espírito velho do nervosismo, do azedume, da intolerância, de não ouvir. Aí, naquele exato momento, quando eu fui para trabalhar desta maneira, olha só, um cansaço extremo, quando se aproximou uma pessoa que estava numa situação extremamente difícil, essa Andréia velha, cheia de azedume, eu tive que romper, fazer um esforço, sentar, tranquilizar e pensar naqueles que saíram de casa, que se prepararam para poder receber o passe. E aí André volta de novo com um outro pensamento, rogando a Deus força, e eu consegui sair de lá muito melhor. Então, é um convite. Quando a gente vai aplicar o passe, é um convite a nós, as nossas consciências, nossa dificuldade, os nossos problemas diários. Não podemos tratar o passe magnético como se fosse uma coisa que fosse fora da nossa vida. Eu, pelo menos, faço isso. Eu não consigo. Eu faço o seguinte, ele faz parte, esse trabalho, essa minha união, essa minha proposta, ela faz parte da minha vida como tivesse que escovar os dentes. É uma proposta. Eu não faço, isso é um trabalho à parte. Não. Ela faz parte da minha vida. É um propósito eu tenho, é um comprometimento que eu tenho comigo mesmo. Nesse momento, quando eu tenho esse compromisso comigo, isso faz com que esse potencial magnético, essa qualidade fluídica, ela aumente, e sem esforço. Porque muitas pessoas ficam se esforçando para aumentar. Não. Só que isso precisa de prática, esforço contínuo, dedicação. É desta maneira. Porque às vezes olham assim para a gente, né? Assim, tem muito tempo que você magnetiza. É um esforço. Não caiu assim. A gente precisa quebrar todas aquelas rotinas diárias de ficar em casa, de criar os meus horários, compromisso com a casa, compromisso com o assistido. Eu tenho esse compromisso. Isso também potencializa os meus fluidos. A espiritualidade, ela simplesmente, ela vê o meu esforço perante a esse trabalho. Um pouco mais à frente. Então, quando a gente se coloca, né, naquele trabalho, eu gosto de falar para os iniciantes sobre a vontade. Durante a magnetização, a gente tem que entender que a vontade é igualmente o atributo do espírito errante e do espírito encarnado.
Muitas das vezes nós temos assim um potencial de colocar para o outro, apesar de ser um espírito, botar o trabalho para o outro, deixar que o outro faça a vontade do outro, que o outro que tem que resolver, o outro. Pode ser um costume nosso, pode ser algo da gente mesmo, mas eu acredito que isso é algo que precisa ser quebrado para o magnetizador, porque daí vem o seu potencial, é a vontade. Não é deixar para o outro fazer, não é para que o outro faça. Às vezes tem alguns trabalhadores que falam assim, não, Andréia, vou deixar para você, porque assim, eu não sei isso. Esse jeito de se achar inferior, não é chegar, não dá mais tempo para isso. Não nos cabe mais. Não nos cabe mais essa fragilidade emocional. Nós temos que ter um bem muito maior, uma vontade muito maior de superar e fazer. E se por acaso nós fazermos mais ainda, a espiritualidade não vai falar assim, não, é arrogante. Eu não acredito que não. Acredito que eles vão até aplaudir porque a gente rompeu algo a mais e subiu um pedacinho a mais, um degrau a mais. Então, essa história de colocar que é deixar para o espírito, não nos cabe mais ao magnetizador. Porque nós sabemos que daí o poder do magnetizador pode saber estar na razão direta da força de vontade. Vontade não é arrogância. Porque às vezes quando você fala, eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou me dedicar, algumas pessoas podem achar que isso pode ser, está querendo muito, é arrogância. Não, não é. Não é. Tira isso da mente. Não é. É vontade de querer acertar, é vontade de fazer o bem, é a vontade de se melhorar. Muitas das vezes, tem pessoas que batem de frente comigo porque pergunta assim, por que você quer saber da doença da pessoa? Você só aplica. Aí eu falo, é porque eu tenho vontade de acertar, eu tenho vontade de auxiliar, eu tenho vontade de fazer e eu vou fazer. Isso é arrogância? Não é. É decisão. Porque se eu for na onda do que os outros vão achar, essa vontade, ela não se potencializa. Nós temos que tirar de dentro da gente uma semente, uma luz, uma energia tão grande que está na gente. Nós não estamos inventando. Isso não é inventado. Nós temos um potencial tão grande dentro da gente que nós ainda não sabemos. E chegou a hora. Chegou a hora de botar isso para fora. Chegou a hora de entender que nós temos um potencial, que nós somos guiados pela força do pensamento, pela força da vontade. Então, podemos, o espírito encarnado, atuar sobre a matéria elementar, podendo, do mesmo modo, dar-lhes as propriedades dentro de certos limites. Dentro de certos limites. E entender também que nesse momento, quando eu sei que minha vontade está dentro de certos limites, isso não é arrogância. Arrogância seria se a minha vontade fosse superior aos desígnios de Deus, se a minha vontade fosse superior ao Pai. Ao Pai. Isso nós temos que ter, assim, sem dúvida, não ter dúvida perante a isso, para que todo passe, apesar de ser passe individual, passe coletivo, passe à distância, a vontade é igualmente um atributo do espírito errante e do espírito encarnado. E radiação e passe à distância, né? Hoje nós estamos falando bastante, né, sobre o passe à distância. Qual é o trabalho da nossa casa hoje? Passe à distância. Para falar a verdade, o passe à distância chegou um trabalho que me fez estudar a parte, me dedicar um pouco. Quando eu estava lá no Jacó, eu não participei com o grupo do Jacó Melo, com o passe à distância. Então, nunca entrei num grupo que estivesse realizando passe à distância, né? Um grupo estruturado,
com todas as suas regras, composições. Eu nunca fiz. Eu sabia o que ocorria de um certo horário, que as pessoas davam nome, e aí eu não sabia como aquilo ocorria. Quando eu vim para Goiânia, o nosso grupo, nós montamos um grupo com passe presencial e foi crescendo pedidos sobre passe à distância, as pessoas que não moravam aqui em Goiânia, ou então que estavam internados e não poderiam fazer o passe presencial. O que eu aprendi com a prática, com o exercício? Que esse passe à distância, eles têm que estar muito bem estruturado, né? Aprendi também que tem que avaliar se esse passe à distância, se a pessoa, no caso, agora por causa do Covid, nós sabemos que não está tendo presencial, mas quando na época que nós estávamos aplicando presencial, esse assistido, ele tinha condições de estar lá na casa espírita? Eu sempre eu fiquei sabendo, assim, eu procurava saber se ele tinha condições de estar conosco. Porque a maioria gostaria de fazer em casa, para não ter que ir, para não ter o compromisso, para ficar mais fácil, para ser cômodo. Então, a gente começou a ter o quê? A ter umas entrevistas. E aí, para a gente identificar quem era esse assistido do passe à distância. Tudo isso foi bastante estruturado. Mas eu achei na revista científica, olha só que Gabriel Delany fala sobre a distância, o tratamento à distância, a ação à distância, né? Percebe-se, portanto, que a ação à distância de um homem sobre o outro pode ser muito bem compreendida hoje em dia por analogias científicas precisas. Olha que coisa. Se admitirmos que as vibrações psíquicas, isto é, perispirituais, podem conduzir consigo as emanações empoderáveis produzidas por nosso organismo, no qual se passam inumeráveis reações químicas, bem próximos estaremos da demonstração do fluido magnético, não mais como uma substância que sai do corpo, mas como um movimento vibratório que carrega consigo as partículas materiais infinitamente pequenas. Eu fiquei analisando essa mensagem dele, fiquei analisando sobre essas partículas materiais infinitamente pequenas. Fiquei analisando, por isso que eu volto a falar sobre quem é a Andréia magnetizadora, o que a Andréia está doando, o que a Andréia está emanando. Por isso que foi a minha preocupação, há um tempo atrás, de começar a avaliar o meu magnetismo humano. O que eu estou passando? Então, quando ele fala que carrega consigo as partículas materiais infinitamente pequenas, isso me chamou muita atenção. Estamos apenas na aurora da ciência nova, daquela que terá por objetivo o invisível e imponderável. Deixando o terreno rasteiro, a pesquisa futura se engajará mais e mais na física e na química dos fluidos. Então, nós que lhe prometemos descobertas grandiosas, entre outras, as da alma, que se esconde em nossos dias, dos olhos que se mantêm fixo na matéria, mas que se revela àqueles que desejam penetrar no mundo extrafísico, com esplendores nos rodeiam por todos os lados. É um grande convite ao estudo. É um grande convite a nos estudarmos. É um grande convite a entender o que é o magnetismo humano. O que eu vou emitir e a distância de uma ação de um homem sobre o outro. Isso é um convite, por isso que ele fala na aurora de uma ciência nova. E eu acredito que nós chegamos nesse exato momento com o que nós estamos passando hoje no nosso planeta, a nossa pandemia. Eu acredito que nós estamos sendo forçados, vamos assim dizer, amorosamente, a desenvolver essas forças psíquicas, essas doações que nós estamos emitindo.
o nosso potencial magnético humano. Eu acho que agora é a hora, e como magnetizadores, estudiosos do magnetismo, precisamos avaliar esse exato momento desse fenômeno anímico que existe em nós. O que nós estamos passando para o outro? Também há uma responsabilidade. Mais um pouquinho à frente. Ernesto Bozano. Toda criatura possui energia obediente à sua vontade. Olha só. Toda criatura possui energia obediente à sua vontade, que ligada a seu potencial imaginativo, atua extraordinariamente influenciando outras criaturas. Ambiente distante. As imagens servem, então, como matéria-prima de toda a criação intelectual. O pensamento e a vontade são elementos plástico-organizadores. Observe que nós estamos aqui sendo convidados a entender a vontade, o pensamento e a mente. Estamos convidados, apesar da gente, precisamos entender da parte fluida, apesar da gente entender das técnicas do magnetismo, das técnicas utilizadas para aquela assistência, para aquele assistido, mas nós estamos convidados, o magnetizador, a entender sobre esse pensamento, sobre essa vontade, sobre a nossa mente. Nossa parte, como eu falo, a Andréia. Quem é a Andréia? Essa é a questão, porque nós sabemos que existe o tipo de passe, a questão é saber aonde eu me encaixo, como que eu estou realizando, como que eu estou fazendo. Essa é a hora, é o que nós estamos sendo chamados. Ao passe à distância hoje, nós precisamos montar como nós montamos um grupo para o passe presencial. Do mesmo jeito, eu convido a todos, aqueles que participam do passe à distância, a se formar um grupo, esse grupo ter um estudo constante, esse grupo ser um grupo como se fosse um elo forte de confiança, de compromisso, de seriedade, porque ali nós podemos desenvolver e estudar esses fenômenos que nos acontecem conosco. Muitas das vezes, alguém chega para mim e fala assim, Andréia, mas eu posso te ajudar a isso, a participar. Sim, mas nós precisamos envolvê-los em estudo, saber que nós temos início, dia, hora marcada, nós precisamos estar em contato com esses assistidos. Isso é importante para que nós possamos desenvolver esse trabalho à distância. Não só é uma leitura de nome. Nós precisamos ter um elo firme de um grupo coeso, um grupo firme. Por exemplo, hoje eu percebo que vários tipos de tratamento à distância, vários, né? No meu caso, nós fazemos hoje online. Fazemos online, junto, o grupo se reúne, um por um. O interessante, cada um tem as suas percepções, nós tentamos entrar em relação magnética, nós sabemos qual é o motivo daquela doença, alguns magnetizadores têm a percepção maior, tudo é anotado, tudo é escrito, mas percebemos também que os assistidos precisam de apoio. Porque, ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo um trabalho, aquele assistido, ele não sabe o que é um tratamento à distância. Então, nós preparamos um grupo, pessoas que possam acolher, acolhimento fraterno, saber receber esse relatório, pegar ali todas as informações, saber como é que está o tratamento, saber se esse irmão ele está fazendo, desenvolve uma boa leitura, se desenvolve o culto no lar, como é que se é de uma outra religião. Eu senti hoje que há uma necessidade desse trabalho em conjunto, da responsabilidade de saber do seu compromisso com aquele trabalho,
Porque muitos chegam até a gente, no trabalho à distância, dá só o nome, e nem lembram daquele horário. Nem sabe e esquece que naquele exato momento nós vamos estar ligados, evocando, trabalhando com aquela pessoa que não está ainda. Nós sabemos que o fluido chega. Nós sabemos que a parte assistencial espiritual vai chegar. Mas o convite é educacional. O convite é para que eles saibam que eles fazem parte dessa cura, desse tratamento. Ao mesmo tempo que a Andréia está crescendo, tentando romper, fazendo a sua reforma íntima, eles também. E nós podemos auxiliar essas pessoas que nos buscam. Um pouquinho mais essa leitura aqui do livro do Emmanuel, eu acho interessante a gente, para desenvolver essas forças. Lá no Emmanuel está assim, ó. Faz-se necessário em vossos tempos que busquei desenvolver toda a vossa energia espirituais, forças ocultas, que são forças essas que nós estamos utilizando hoje no tratamento à distância, que guardam o vosso desejo para desabrochar plenamente, guardam a nossa desejo, a nossa vontade, o nosso querer, essas forças ocultas que estão aqui, em semente, latejando, gritando dentro de nós. Nós precisamos entender que o tempo é esse. O homem necessita das suas faculdades íntimas. Por isso que algumas vezes eu me questiono se realmente eu estou colocando em prática, se eu realmente estou estudando e avaliando tudo aquilo que está no meu íntimo, nessas forças ocultas, que nós temos esse potencial. Eu faço essa pergunta constantemente. O homem necessita das suas faculdades intuitivas através de sucessivos exercícios da mente. Como está a nossa mente? Como está o nosso pensamento? A qual, por sua vez, deverá vibrar ao ritmo dos ideais generosos. Qualidade moral. Cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais. Cada ser, cada pessoa, portanto, poderá, como recompensa, a sua perseverança, o esforço, que é a vontade, certificar-se das suas sublimes verdades do mundo invisível, sem o concurso de quaisquer intermediário. Magnetismo humano. Sem o concurso de quaisquer intermediário. O que lhe faz, porém, altamente necessário é o amor, o devotamento, a aspiração pura e a fé inabalável, concentrados nessa luz que o coração almeja fervorosamente. Esse estado espiritual aumentará o poder vibratório da mente. O homem terá, então, nascido para uma vida melhor. Olha o convite da gente se conhecer. Olha o convite para nascer para uma vida melhor quando a gente desabrochar essas forças ocultas, essas faculdades intuitivas, que são utilizadas para o bem. O nosso potencial, a nossa alma, o nosso ser. E o passe à distância é um belo convite nesse exato momento a desenvolver essas forças ocultas, essas faculdades intuitivas. Basta o quê? Exercício sucessivos da mente. Basta o amor, o devotamento e a aspiração pura e a fé inabalável. Aí eu falo, é fácil? Não. Só vou fazer quando isso acontecer, quando eu tiver um amor, um devotamento. Não, eu vou praticar até chegar na parte mais sublime. Por isso que esses textos não são para desmotivar a gente, são para incentivar. E o passe à distância, nesse exato momento, é um dos maiores incentivos
para que nós possamos nos conhecer, saber o nosso potencial, nos entregar ao estudo e ao exercício. Prece intercessória, eu coloquei isso aqui porque durante alguns tratamentos à distância, nos é chegada também a prece intercessória, né? São pessoas que nós não sabemos, é um pedido de alguém, né? Pedido de alguém que a gente não sabe o que está ocorrendo, mas é um desespero. A gente vê que é como se fosse uma emergência, um SAMU. Parece um SAMU. As pessoas ligam chorando, desesperada, ou então ficou sabendo que a pessoa tal está doente. O que a gente pode fazer? Então, durante o nosso trabalho, que a gente montou, estruturou todo um grupo, né? Quem é esse grupo do passe à distância? Foi um grupo que já tinha um certo conhecimento já do magnetismo, a maioria são magnetizadores que trabalham juntos, que tiveram disposição de montar, de estar conosco num outro tipo de trabalho. Então, nós montamos isso, tivemos que estudar e montar regras, compromissos, sobre como seria esse trabalho, porque o que acontece? Não dá para a gente pegar uma pessoa, a cada dia, a cada trabalho, colocar uma pessoa e faltar outra. Ah, não, tem 10, tem 5, tem 6. Não, é um compromisso, tem que ter uma organização. Tudo é feito com organização. É tão interessante porque a gente, quando fala no plano espiritual, tudo é muito bem organizado, tem os seus coordenadores, as suas equipes, então a gente tenta o máximo formar algo que seja com muito compromisso. Então, nós montamos pessoas que têm um compromisso com o trabalho, com o horário, com o atendimento àqueles que buscam, porque nós sentimos, sim, agora, na época da pandemia, precisava de um acolhimento fraterno também. Apresentou muitas pessoas com casos gravíssimos, que a gente precisava também da parte emocional, pessoas com tratamento também, que pediam a parte de obsessão. Porque nós não estamos com o grupo ainda montado para a equipe de reunião mediúnica. Então, quando eles estavam pedindo por exemplo, por uma insônia, parou de dormir, depressão, melancolia, a gente olhou, teve todo aquele olhar para um tratamento magnético, e alguns magnetizadores que têm uma sensibilidade, que são magnetizadores e médiuns, né? Percebi uma interferência muito grande espiritual. Por isso que o grupo ele precisa estar muito unidos, é um elo forte. Por isso que não dá para ter, vamos assim dizer, curiosos, que não têm a sensibilidade de entender que aquele trabalho é um trabalho que precisa ser desenvolvido igual presencial. Precisamos estar unidos para que nós possamos sair dali melhor. Né? Então, foi nos apresentando esse tipo de tratamento ao longo desse ano que nós começamos a desenvolver e começamos a direcionar o que a gente poderia fazer. Por exemplo, chegou muita prece intercessória, que seria o quê? Pode-se com utilidade orar por outrem? Está lá no Livro dos Espíritos. O espírito que quem ora atua pela sua vontade de prática do bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e este associa ao bem que deseja fazer. Aí Allan Kardec fala, cumprimenta. O pensamento, olha só, mais uma vez, o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Por isso, eu vou repetir, acho que pela 5ª vez, conhecer-te a ti mesmo, o magnetizador. Conhecer essa vontade desse magnetizador.
Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos, os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos, dar a força de que necessitem, seu corpo e sua alma. Mas ainda que a prece do coração é tudo, as dos lábios nada vale. Então, nós nunca deixamos de dar essa assistência, porque durante o tratamento à distância, nós temos informativos, aqueles que desejam receber tratamento, por exemplo, de câncer, que ele é mais longo prazo, nós orientamos a esse assistido sobre o que é o tratamento magnético à distância, sobre horário, sobre água magnetizada, sobre o compromisso daquele momento, do local, de estar em prece. Ah, mas é como? Tem muitos que pedem para saber como é que eu fico. Eu deito, eu fico sentada, eu leio um livro, eu fico em prece, como é que eu faço? A gente auxilia. Então, nós precisamos também nos aproximar daquele que vai ter que ter confiança no tratamento. Nós teremos a vontade. E eles têm que ter também a confiança. Como confiar em algo que eles não conhecem? Como é que, para eles, orar é uma oração em nome, mas não sabe, não tem noção dessa ligação. Então, nós conseguimos fazer um informativo, mandar alguns áudios, falando sobre a importância daquele exato momento, como que deveria fazer, até beber sua água, até que eles pudessem ter noção, até do relatório que precisa mandar durante a semana. Nós começamos a desenvolver com eles toda uma parte educativa. Eu acredito nessa educação que nós precisamos fazer. Por quê? Porque eles já estavam acostumados a que outro orem. Isso nosso maior trabalho hoje no Praça à Distância. É que eles não conseguem, muitos deles, entender que eles fazem parte daquele tratamento. Eles acham assim, não, a Andréia vai orar. E aí eu vou fazer outras coisas. Tem alguém orando por mim. Então, nós temos que começar a educar, a orientar a esse irmão sobre o que é um tratamento à distância. Então, essas preces intercessórias, muitas das vezes nós pegamos porque é um socorro, mas nós fazemos da mesma maneira, apesar de, por exemplo, a prece intercessória, a maioria de uma mãe, que um filho, no meu caso, eu recebo de mães que o filho está na rua, que é drogado, alcoólatra, que não tem nem noção do que esteja ocorrendo, e essa mãe nos liga. É muito. E nós oramos. Nós fazemos da mesma maneira o mesmo tratamento. A prece intercessória. E tem o tratamento que ele é contínuo, regular, como o assistido que ele é consciente, que ele sabe do seu papel. Então, isso nós também acompanhamos. Ah, mas quanto tempo? Esses dois relatórios. Quanto tempo eu fico com esse assistido? O tratamento do que eu percebo, daquilo que o magnetizador está percebendo, tudo eu anoto, e ele nos seus relatórios. A coisa mais impressionante que eu aprendi, que muitas das vezes a gente imagina que a doação fluídica é muito pouca. É impressionante a doação fluídica à distância. Como consome energia. E eu tenho muito tratamento ligado ao câncer, muitos. Como me consome energia? Eu preciso estar sempre com uma água ao meu lado, porque a doação é intensa. Isso eu acho maravilhoso. Porque é tudo aquilo que a gente estuda, a gente vê no exercício. E a melhora do assistido é impressionante. Aqueles que se entregam verdadeiramente ao tratamento, eles têm as percepções, as mais enumeradas, variadas percepções, e eles se encantam de uma certa maneira que muitos deles retornam ao estudo, voltam a estudar, querem saber porque aconteceram várias percepções.
Então, nós estamos no momento de orientar, de aprender e a orientar sobre o tratamento à distância. Mente e pensamento. Aqui está assim, ó. A base de toda manifestação psíquica está na mente da criatura. Essa é uma das partes mais difíceis para a gente, para o ser humano hoje. A mente, o pensamento, que é muito rápido, muito intenso, que a gente, a qualquer segundo, ele se vai para o outro lado como uma hiperatividade da mente. A gente não tem foco e necessita ter foco para que a gente possa magnetizar. E a nossa mente, ela vagueia muito rápido, foge muito rápido. Olha como o convite está sendo grande, nesse exato momento, a praticar sobre o tratamento à distância, né? A base de toda manifestação psíquica está na mente da criatura. A mente, por sua vez, é o espelho da vida em toda parte e necessita apenas ser lapidada, educada para que se atinja a magnificência da luz. Lapidada. Então, nós somos realmente um diamante bruto. Como que vai ser lapidada? Praticando. É indo para a luta, para a batalha, para o exercício. É o único jeito. Eu sou hiperativa, eu tenho uma mente que, assim, foge rápido, eu tenho que trazer, eu tenho que meditar, eu tenho que interiorizar, me chamar a atenção. Olha o meu esforço, eu estou lapidando o meu pensamento. Cansa? Cansa. Extremamente cansa. Não é fácil. Mas é uma fase educacional para o meu espírito. É como um diamante em estado bruto, para se tornar pedra preciosa, depende da maneira como a tratamos. Sendo o espelho da vida, a mente gera a força do pensamento que movimenta tudo, criando e transformando, destruindo e refazendo, para depurar e sublimar. Isto porque em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca. Destruindo, nossa mente tem um potencial de nos adoecer. O que nós pensamos, se nós pensamos coisas extremamente difíceis, nós adoecemos. Nós temos um poder muito grande de nos destruir e nos curar, pelo poder da nossa mente. É que nós ainda não estamos dominando a nossa mente. E o convite é esse. Entender sobre a mente, sobre o pensamento, o exercício diário. Então, hoje eu gostaria de trazer para vocês sobre essa síndrome do pensamento acelerado, para ver se algum magnetizador se encaixa aí. Como é que anda o seu pensamento? Isso aqui é para assustar? Não. É para que a gente possa avaliar e se modificar e tentar sair disso, porque isso é o que eu estou fazendo também. Olha só, é produzida por a hiperconstrução de pensamento, numa velocidade tão alta que estressada e desgasta o cérebro. Desgasta mesmo. Esses pensamentos acelerados desgastam de uma tal maneira que a gente perde fluidos, perde energia. Como que nós vamos doar uma energia tal se nós estamos perdendo absurdamente como magnetizadores? Nós trabalhamos com doações fluídicas. Nós doamos energia. Então, é isso que é o convite. Olha só. Principais sintomas. Tem alguém com ansiedade? Somos ansiosos? Avalie. Dificuldade para se concentrar? É uma das coisas que mais ocorre nessa época, nesses tempos. Dificuldade de se concentrar. E nós precisamos. Isso também perde energia. Ter pequenos lapsos de memória de forma frequente. Cansaço excessivo. Dificuldade para pegar no sono. Não. Irritabilidade fácil. Não. Não consegue descansar o suficiente e acorda cansado por várias vezes. Sofrimento por antecipação, algumas vezes. Dor de cabeça, algumas vezes. Dor muscular, bastantes vezes. Olha que coisa
que é um convite para que nós possamos avaliar o nosso pensamento. Se nós nos encaixamos aí, nesse exato momento, nessa síndrome do pensamento acelerado. Sabendo disso, não é para se assustar, é para se conhecer e tentar buscar auxílio. Se a gente não consegue sair disso sozinho, busque auxílio, precisa. Terapeutas, profissionais. Aí a gente tem que começar a pensar como chegar, como fazer para diminuir essa ansiedade, como faz para diminuir esse cansaço excessivo, porque se nós estamos nesse quadro, como conseguir uma mente e um pensamento para que nós possamos doar uma certa energia? Isso é para que a gente possa nos conhecer, porque a Andréia magnetizadora, ela se enquadra em vários lugarzinhos aqui, ó. A luta é constante. Então, avalia. Pensa. Porque essa doação fluídica, esse passe magnético, esse tratamento, ele nos auxilia demais, não é só o outro. Primeiramente, a gente. É isso que nós temos que pensar como magnetizadores. O passe individual, né? Eu coloquei assim para uma conversa com vocês, porque aqui nós temos assim 2 tipos de passe individual. Nós temos o passe individual que nós chamamos aqui de cabine, né? Que são aqueles depois depois das reuniões públicas, ou então o passe que a gente aplica em casa, se alguém estiver doente, é um passe individual, né? Então, esse passe individual, nós precisamos, nós temos assim, por exemplo, esse de cabine, eu chamo de um passe mais de harmonização. Por quê? Porque nós temos aqui casas que aplicam o passe individual em menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Que nós podemos dizer que é um passe misto. Porque nós precisamos verdadeiramente da atuação espiritual para que seja mais rápida naquele exato momento, para que aquele irmão receba aquilo que ele necessita. Porque é muito rápido. Mas nós temos passe individual também de passe magnético de tratamento. São aqueles que o magnetizador tem todo o tempo para trabalhar com o assistido. No passe à distância, nós temos bons resultados. Nós temos bons resultados. Mas como a gente tem uma certa dificuldade, eu acredito, isso é porque eu acredito como exercício, como a minha prática, como nós temos muita dificuldade ainda de ter foco, de concentrar, de estar naquele local, de potencializar a vontade, o passe presencial, ele para o magnetismo humano, ele tem um efeito bem diferenciado. Eu consigo sentir isso também, sabe? No passe à distância, precisa de umas certas regras de compromisso com aquele que vai receber. Naquele momento, talvez para o assistido também, que não tem a percepção de ficar sentado ou deitado, não sabe, faz uma prece, tem uma certa dificuldade. Naquele momento, quando aquele assistido está na tua frente, parece que cria ali, facilita para ele, para que ele esteja naquele ambiente, naquele local. Porque são 2 mentes, a minha e a dele, com muitas dificuldades. Mas quando nós estamos unidos, juntos, isso é mais forte. Mas isso não quer dizer que não aconteça, que não tenha resultado. Tem sim, passe à distância tem belíssimos e bons resultados. E o passe individual é do mesmo jeito. Então, o passe individual, mas nós não entramos em relação magnética à distância? Entramos em relação magnética. Mas nós fazemos tato magnético? Fazemos tato magnético também. É bom fazer, é bom experimentar. Primeiro que nós estamos em busca dessas forças
né, ocultas, é nesse exato momento na prática que a gente começa a exercitar. Então, nós fazemos, tem alguns magnetizadores que sentem mais rápido, tem outros que não, mas nós sentimos os centros de forças congestionado, nós sentimos uma congestão, às vezes, de um centro para o outro, nós sentimos a doença em si, muitas das vezes, algumas percepções de alguns cânceres, alguns magnetizadores conseguem, pela dupla vista, perceber aquele assistido de uma forma geral, de toda a parte do corpo, de órgãos. Então, assim, por isso que eu falo que o passe não dá para falar assim, o outro melhor. Não. Nós precisamos entender que todos eles são importantíssimos e necessitam estudar essa parte fluídica. Então, o passe individual é entre você e o seu assistido. É você entrar em relação magnética, você fazer seu tato, é você observá-lo. O passe é individual. Entre você e o assistido. É a vontade e a confiança daquele que vai receber o passe. Tem aqueles que é de menos de 1 minuto, tem aqueles que é de meia hora, 1 hora, não importa. O que importa é que toda a dinâmica do passe é o mesmo. Fluido, magnetizador, o magnetizado, interferência espiritual, parte fluídica, todos, apesar de ser menos tempo ou mais tempo. Apesar de ser individual, a distância, o coletivo, necessita de vontade, necessita de pensamento, necessita da mente. Simplesmente. O passe coletivo. O passe coletivo, a gente aplica quando há poucos magnetizadores para a quantidade de pessoas que necessitam do passe. Às vezes é um local extremamente grande, poucos magnetizadores, não daria tempo para aplicar. Mas o passe coletivo, eu acredito que nós precisamos orientar a pessoa. Que durante aquela prece, ela precisa ser orientada para eles entenderem que nós estamos sendo assistidos, nós podemos captar energia, porque nós estamos imersos em fluidos. Nós estamos imersos em fluidos, nós precisamos captar essa energia. Quem vai captar? O assistido, é um convite a ele a captar essa energia. Então, quando se coloca os magnetizadores ao redor daqueles, faz uma prece, convida a ficar receptivo. Eu falo mesmo nos centros de força, eu falo muito do coronário, eu falo muito do frontal, eu faço um relaxamento para que eles possam entender que são eles responsáveis em absorver e confiar naquele passe coletivo. Olha, uma das maiores experiências que eu tive foi lá no Leão com o passe coletivo. Jacó faz o passe coletivo antes de iniciar o passe individual nas cabines. Para aqueles acompanhantes que não entram na fila, que não tem vaga, e vão ali, então eles recebem o passe coletivo, porque são mais de 100 pessoas lá dentro, né? E aí eu comentei com Jacó que eu estava com um nódulo na mama de líquido, um nódulo líquido na mama por muito tempo sendo acompanhado. E naquele dia me deu uma vontade de receber o passe, porque, incrível que pareça, é muito intenso o trabalho lá de manhã e eu não conseguia ficar até para o final para receber o tratamento. Eu tinha que voltar rápido para buscar meus filhos em Natal, então e me deu vontade de tratar. Eu tinha feito um exame que tinha demonstrado que aquele nódulo d'água não tinha saído. Eu nunca tinha recebido o passe coletivo. Aí Jacó orientou o passe, fez a prece e orientou aquele que estavam recebendo ali sentado. Então, eu fiz uma prece íntima, né? Fiz uma prece íntima, mentalizei, senti a energia daquele ambiente intensamente, como eu não tinha sentido
Eu me entreguei, conversei, como se diz, com o Papai do Céu e falei que pudesse direcionar toda essa energia para aquele nódulo, para aquela nódulo da minha mama, não lembro qual era, direita, esquerda, não lembro mais, naquele local. Eu conversei, eu tive uma prece sincera, amorosa, e direcionei, vim com aquela energia, captei aquela energia, joguei, vim trazendo, jogando, tal, até chegar na mama. No que chegou na mama, eu recebi um sopro de uma tal intensidade, só que não foi na mama, foi no meu ouvido. Recebi um sopro tão forte, eu estava ali com o olhinho fechado, que eu achei que fosse algum dos trabalhadores que tivesse aplicado um sopro. Eu levei um susto. E aí eu vi que não tinha ninguém não, estava todo mundo ainda com o olhinho fechado, com as mãos estendidas, o passe estava ocorrendo. Eu levei aquele sopro. Terminou o passe, agradeci, ótimo. Isso ficou na minha cabeça. Aí eu falei, não, vou repetir meu exame. Repeti meu exame com coisa de 20 dias depois, coisa assim, nem um mês. Meu nódulo tinha saído. E esse nódulo eu acompanhava há mais de anos, acompanhando, estava querendo fazer uma punção. Eu achei a coisa mais maravilhosa. Ah, é miraculoso? Não. Faz parte. É natural. É da gente. É da natureza. É um fluido magnético. É a vontade. É saber direcionar. É saber pedir. Então, naquele exato momento, a gente convida o passe coletivo, a gente convida o assistido a confiar nele. Porque, às vezes, ele só confia no outro. Naquele coletivo, quando a gente conversa, a gente fala, você é capaz, você pode. Então, ele vai ter uma prece íntima, interiorizar aquilo e receber o tratamento. Já finalizando aqui, o último aqui. O autopasse ou a automagnetização. Tu, porém, quando orares, vá para o teu quarto, e após ter fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Está lá em Mateus. Eu, olhando sobre a automagnetização, me veio essa passagem em Mateus, quando ele fala, vai para o teu quarto, vai para o teu quarto, vai para o teu íntimo, fecha a sua porta para o mundo que está aqui fora, é o pensamento, fecha essa porta para tanta coisa que fica aqui gritando na tua mente, fecha essa porta, interiorize, é uma conversa, uma oração entre você e Deus. Mas como eu posso fazer esse autopasse? Posso fazer? Sim, pode fazer. Pode fazer em você. Se nós podemos curar o outro, por que não conosco? A questão maior desse autopasse é saber se eu tenho condições emocionais de estar em prece e me magnetizar. Eu falo isso porque muitas das vezes eu não tive condições de fazer um autopasse em algumas ocasiões. Algumas dores tão intensas, eu estava tão desequilibrada pelas dores que eu não tinha uma vontade. A minha vontade era desse tamanhozinho. Eu não conseguia criar vontade, a coisa mais impressionante, para poder me curar. Eu estava tão emocionalmente frágil que eu não conseguia. Eu não conseguia ter força, eu fazia uma prece, mas eu sentia que não era uma prece que eu botava ali à vontade, porque a dor era maior, o sofrimento, a minha dor física era maior. Algumas vezes, algumas dores, eu faço. Me magnetizo na hora do banho, com a água, eu magnetizo algumas vezes o meu joelho, muitas das vezes a minha cabeça, quando estou com dor de cabeça, me magnetizo. Mas eu estou bem, minha mente, eu concentro. Agora, quando eu tenho uma preocupação com algo que está me consumindo emocionalmente, aí é a hora de pedir a um trabalhador.
Não tem importância. Essa é a hora de pedir o auxílio, pedir para que outro possa te magnetizar, porque a vontade dele vai ser até maior que a sua, mas você vai ter confiança naquele magnetizador. Podemos nos magnetizar a todo instante, mas nem todo instante nós temos condições. Isso que nós precisamos saber. Muitos magnetizadores se acham assim, não, eu magnetizo, eu não preciso. Não precisa. Precisa sim. Nós somos ainda muito falíveis, nós temos dificuldade de concentração. É tão interessante que muitas das vezes nós temos ainda condições de saber pedir para a gente. Magnetizadores que não sabem pedir, pede para o outro, faz pelo outro. Quando vai ser aqui, ó, nós temos dificuldade. Até isso nós precisamos avaliar. Então, nós podemos fazer o autopasse, sim, mas primeiro saber se eu tenho condições de me automagnetizar. Porque eu preciso estar em equilíbrio. Eu preciso estar harmonizada. Como que eu vou me aplicar um passe se eu não consigo concentrar, ter uma mente equilibrada, um pensamento completamente desequilibrado, em choro? Como é que eu magnetizo? Eu posso, sim, fazer uma prece, pedir ali proteção, um alívio, que já prece já é um magnetismo, já é automagnetização. Mas se eu quero receber um passe, talvez seja ideal que o outro venha aplicar o passe, né? Então, esse é um dos convites que a gente faz para que nós possamos entender. O autopasse é uma das horas que eu me coloco nessa situação. Se eu não consigo aplicar um passe em mim, então o que está ocorrendo? Será que eu não estou lá com aquela ansiedade, com aquela fadiga demais, medo da doença, alguma coisa? O autopasse, na hora que eu entendo que eu não estou conseguindo aplicar um autopasse, não consigo nem me concentrar numa prece, é um sinal para que eu possa avaliar o que está ocorrendo. O que está ocorrendo? Então, aí é a hora de ser cuidado, a hora de pedir auxílio, a hora de pedir ajuda a quem sabe nos auxiliar. Finalizamos, Adilson. Ok, Andréa, muito bom. Vai ter uma porção de perguntas aí para você responder. Mas antes de Tatiana começar a ler as perguntas do pessoal no chat, eu tenho duas perguntas aqui para você. A primeira, qual a diferença entre passe à distância e irradiação? Pois é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Tem livros que falam irradiação, e outros, se conhecia muito mais, propriamente dito, era irradiação. E depois veio agora esse termo de passe à distância. Ok? Ok, tem uma outra pergunta aqui. Qual a diferença entre magnetismo misto e mediunidade curadora? Tá. Magnetismo misto é a energia de um magnetizador sobre a influência de um fluido espiritual. Nós somos condutores. É uma união, uma união. Mediunidade curadora, é isso, Adilson? Isso. É quando a cura, que é raro, é rápida, espontânea. O magnetismo, ele é contínuo, metódico, regular, como se fosse um antibiótico. O magnetizador é como se fosse um antibiótico para aquela cura. Se cura é rápida, né? Se cura é instantânea, é mediunidade de cura. No magnetismo misto, o magnetizador ele é humano, não é isso? Isso. Na mediunidade curadora, o magnetizador é um espírito. O humano é apenas médium, não é isso? Isso. Eu queria só ressaltar algumas coisas que você falou que eu achei muito importantes e interessantes. Primeira questão do compromisso do magnetizador, né, de não faltar ao trabalho. Porque às vezes se pensa assim, não, o trabalho é voluntário, então eu posso ir quando eu quiser. O trabalho é voluntário, mas ele tem uma organização, ele tem regras, ele tem um método para ser realizado. Isso é de uma grande importância, Adilson. É muito. Trabalhadores, às vezes, se encantam muito pelo trabalho, porque o trabalho é lindo, Adilson.
O trabalho é lindo quando você está reunido e fazendo, aí se encanta, mas tem que ter compromisso, organização, compromisso não só com a equipe de encarnado, por exemplo, tá eu, Adilson, Tatiana, mas quem aqui? Vamos ver aqui, Raimundo, Silvia, estamos lá. São 50 assistidos. Andréa falta, Tatiana falta. Olha que coisa. O que fica para Adilson, Raimundo e Silvia? É compromisso, né? Nós temos que ter essa responsabilidade. Uma outra coisa que você falou aí interessante é a necessidade do magnetizador estudar e conhecer sobre fluidos. E aí, para vocês, pessoal, interessante a leitura do capítulo 14 de A Gênese. É um capítulo relativamente grande, cujo título é justamente esse, Fluidos, na Gênese. Quem quiser, na Classroom, na pasta do módulo passado, módulo 5, tem um texto lá justamente em PDF desse capítulo inteiro da Gênese. Está lá no módulo 5. Quem ainda não leu, pode ler novamente se já leu. Mas é muito importante realmente, porque o magnetizador, o fluido é o recurso terapêutico do magnetizador. Então é importante que ele conheça esse recurso. Não tenha dúvida sobre ele, Adilson, porque como é uma coisa que a gente não vê, vamos assim dizer, né? Nós não vemos, aí alguns magnetizadores acabam não acreditando. Alguns magnetizadores não têm o tato magnético tão apurado, alguns magnetizadores não têm uma percepção tão expressiva, mas isso não quer dizer que eles não estejam magnetizando, porque a resposta é positiva. Se ele naquele momento da magnetização, ele tiver essa dúvida, enfraquece a nossa vontade. Por isso que conhecimento, esse estudo na Gênesis, no capítulo 14, é importantíssimo, né? Para entender a terapêutica. Uma última coisa que eu queria comentar, que a semana passada, o Anderson, na aula dele, ele falou sobre as condições ideais do magnetizador, as condições físicas, morais, emocionais do magnetizador. Ele citou as condições ideais para o magnetizador, que possivelmente nós ainda não conseguimos colocar em prática 100%, mas que é algo que nós devemos nos esforçar para que a cada dia a gente consiga chegar mais próximo desse ideal, dessa condição ideal para sermos melhores magnetizadores a cada dia, oferecendo àqueles que são doentes a nossa melhor condição que a gente puder oferecer. E com a prática, viu, Adilson? No meu caso, todas as minhas, vamos assim dizer, as minhas mazelas prediletas, né? Que eu falo que é nossas mazelinhas emocionais, elas estão sendo quebradas devagarzinho, lapidada com o meu esforço, com o meu trabalho direto com aquele que sente dor. É a prática, não é para nos assustar, porque senão a gente não vai fazer nunca nada. É para a gente ir para o bom combate. É o bom combate. Né? Porque se for esperar a Andréia perfeita, ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus Cristinho, né? Então, é o exercício. É o exercício, é a prática constante, é estar diretamente. Por exemplo, eu vim hoje de um trabalho assistencial, onde eu atendi muitas pessoas com alcoolismo. Teve um que te encara assim de como você fosse a culpada da vida deles de estar naquela situação. Mandíbula quebrada, cachorro mordeu na rua, e ele assim na minha frente. E aí ele falando para mim assim, das dificuldades dele, mas agressivo, sabe? Bem agressivo da maneira. Se eu não tiver um equilíbrio, se eu não tiver ali uma amorosidade, eu entro na mesma vibração que ele, eu vou começar a agredi-lo também. Então, naquele exato momento, faz com que eu abaixe, que eu ouça, que eu entenda e que eu use o evangelho. Mas como é que eu fiz isso? Não foi em casa.
foi estando de frente a frente com ele, de frente a frente. A mesma coisa vai ser com passe magnético. Às vezes a gente quer muito entrar em relação magnética, o tato magnético, mas como se não praticar? A mesma coisa a nossa qualidade fluídica, como não fazer? Né? Só para completar aqui o que eu estava falando, uma vez eu estava fazendo uma palestra sobre passe, sobre magnetismo, aqui mesmo em Aracaju, e aí uma das pessoas que estava no público me perguntou assim, então quer dizer que vocês lá no Paulo de Tarso só aplicam passe magnético, enquanto que as outras casas espíritas aplicam passe misto? E eu disse, eu acho que nenhuma coisa nem a outra. No Paulo de Tarso, nós aplicamos passe magnético humano, passe misto e até passe espiritual. Como é que a gente sabe disso? Porque isso é percebido pelos magnetizadores e pelos assistidos, inclusive. Quantas vezes o assistido ele percebe que alguém lhe tocou ou alguém aplicou alguma coisa em determinado lugar, e quando ele fala para o magnetizador diz, não, eu não cheguei nem perto dessa área aí, porque foi uma ação espiritual, muitas vezes. Então, Isso tanto nós aplicamos o passe humano como misto, como também, às vezes, acontece o passe espiritual. E nas outras casas espíritas, sempre se aplica passe misto? Eu acredito que não. Quem já fez essa pesquisa nas casas espíritas para determinar que todas elas aplicam passe misto? Quem já saiu pesquisando isso? E os passistas, será que eles realmente percebem quando estão aplicando passe misto? Ou quando estão aplicando passe eminentemente magnético, será que eles percebem, eles têm essa percepção? Se preocupam em ter essa percepção? Então, acredito que todas as casas aplicam passe magnético, aplicam passe misto, aplicam passe espiritual. A diferença é que nós procuramos estudar para conhecer, para podermos fazer o nosso melhor, para sermos os melhores instrumentos possíveis dos espíritos nesse trabalho. Eu acho que a gente acaba perdendo energia de ficar nesse embate. Eu acho que nós não temos mais nem tempo para isso. A questão é que todos eles são fundamentais, tanto o magnético, o misto, o espiritual, é uma união, por isso que eles se interagem. Se fosse uma desunião, eles nem interagiam com a gente, né? Eles não teriam esse contato tão sutil e tão assim íntimo que a gente não tem noção dessa proximidade, dessa união. Se isso ocorre, é porque nós somos todo mundo, tudo é perfeito. Eu acho que nós perdemos tempo demais com essas coisas, acabamos deixando de aprender, deixando de perceber, né? Quantas vezes assistido já vira o espírito ao meu lado. Porque, assim, assistido, gente, que estão deitados, às vezes são mais magnetizadores, tem um potencial magnético muito grande, e tem também a sua mediunidade. Estão lá quietinho, e você acha que ele não está tendo alguma coisa, emancipação da alma, alguma coisa, e você não sabe, porque ele não diz na entrevista, mas ele vai e fala. Quando acaba o tratamento, ele fala, tinha uma freira bem do seu lado, tinha um médico baixinho bem do seu lado. Na hora que você colocou a mão, ele colocou a mão sobre você. Eu vou dizer, não é mentira? Não, eu anoto e deixo. Percebo, e vamos acompanhar esse assistido, vamos acompanhar, quem sabe mais tarde ele passa de assistido a um trabalhador, né? Nós precisamos entender o nosso potencial. Eu acredito o seguinte, que a espiritualidade, ela faz o 100% dela. A espiritualidade benfeitora, o que tiver que fazer, ela vai fazer. O que ela precisa fazer. O que nós precisamos saber é o nosso 100%. O que a Andréia pode fazer, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso melhorar. É isso aí. Ok? Bom, vamos às perguntas. Tatiana, faça aí a primeira pergunta para a Andréia. Só uma coisa. Pessoal, eu sei que vocês carinhosamente botaram muitos comentários para a Andréia. Eu vou passar esses comentários para ela, certo? E vou fazer o possível para ler todas as perguntas, porque eu sei que vocês prezam muito por isso. Então, vamos lá. Tem alguns comentários, eu vou deixar para as perguntas. Se der tempo, eu volto para os comentários, certo? Andréia,
Na sua opinião, a potência, que seria a vontade, e a qualidade do fluido, moralidade, tem o mesmo peso na ação magnética? É dois pesos importantes, viu? A moralidade pesa um pouco mais, eu acredito. Porque tem muitas pessoas que têm um potencial, uma vontade grande, e pode ser utilizado até para o mal, né? Mas a moralidade, o bem, eu acredito que tem muito mais peso, viu? Muito mais peso. Porque nós temos, por exemplo, nós temos magnetizadores que magnetizam brincando, matam um pássaro. Potencial danado, né? Uma vontade danada. Mata a cobra, né? Se ele se utiliza dessa maneira como um bem, como uma brincadeira. Agora, a moralidade, não. O bem. Respondido? A próxima pergunta, vou juntar duas perguntas em uma só. O magnetismo pode curar uma dependência química e um diabetes? Eu não vou responder, eu vou deixar que André responda, mas eu só vou dizer o seguinte: eu acredito que vocês já não deveriam precisar estar fazendo esse tipo de pergunta, porque vocês já sabem a resposta. Se o magnetismo cura essa ou aquela doença, vocês já sabem a resposta, então não precisa perguntar mais. Mas eu vou deixar para a André para ela responder. Pois é, o dependente químico, hein? Magnetismo, o magnetismo ele pode curar tudo, né? O fluido magnético, o magnetismo. Agora, precisa de várias coisas nesse momento que nós precisamos entender o que é essa cura. Nós precisamos de parte fluídica, nós precisamos do magnetizador, potencial do magnetizador. Nós temos que entender qual é o desígnio de Deus, também, o propósito. Nós temos que entender se essa cura é o que tanto serve para uma cura material ou uma cura espiritual, o que essa doença está lhe trazendo, tudo isso. Agora, pode curar? Pode. Essa que é a nossa luta constante, né, Adilson, em relação aos encontros de magnetizadores, é encontrar eu acredito que seja uma técnica, uma dinâmica para que possa ocorrer aquela cura. Nós já tivemos vários casos, por exemplo, vamos lá. No caso de dependente químico, já trabalhei com dependente químico. A gente conseguiu, com dependente químico, quebrar um pouco aquela compulsão, Adilson. A compulsão, a ansiedade, a depressão, mas necessita de algo a mais, o querer dele também, viu, Adilson? Você está entendendo? Precisa disso aqui. Aqui no Paulo de Tarso, a gente pode tratar... Tivemos muito poucos casos, mas tivemos alguns. Mas a primeira coisa ele tem que ir com as próprias pernas. Ele tem que ir porque ele quer fazer o tratamento para deixar. Isso. Olha só o que aconteceu comigo essa semana. Nós fizemos um tratamento à distância a uma senhora de 75 anos, com a dor intensa na coluna, foi no médico, fez raio-x, aí foi para ressonância magnética, e não sei o que, tal, e ela precisava tomar um remédio, e esse remédio faz muito mal para os rins, e ela não podia tomar esse remédio. Entramos com tratamento magnético. Nosso tratamento magnético é na segunda-feira, às 18 horas. Quando foi na terça-feira, ela já mandou um relatório que ela dormiu super bem e que amanheceu sem dor na coluna. Nenhuma. Quarta, ela me mandou um outro relatório, falando que estava se sentindo abençoada, passou tudo, ela estava andando normal, como que podia aquilo? Quinta-feira, foi fazer sabão líquido. O que é sabão líquido aqui? É um trabalho pesado. Ela fez tantas barras de sabão, ela fez trabalho extremamente pesado, agachada. Na sexta-feira, ela manda mensagem,
falando. Andréia, voltou a dor. Ora, você está entendendo como tem que ter, o assistir também tem que ter essa noção que essa cura não é miraculosa, que ele precisa de cuidados também? Então, tudo que o médico falou, que pediu que ela não poderia fazer, ela fez porque a dor passou. A mesma coisa vai ser o diabetes. O diabetes é educacional também. Então, assim, nós podemos avaliar, por exemplo, eu acompanhei muito caso de prostatite, quando o exame dá alterado de próstata. Nós acompanhamos isso, e aí o exame fica, vamos dizer, na normalidade, abaixo, acho que é o PSA, abaixo ali, na normalidade. Diabetes, normalidade, mas a pessoa não para de comer doce, não faz aquilo que o médico, porque é acompanhado com o médico, como que nós vamos manter isso? Então, há um compromisso também do assistido, porque nós temos que entender que nós estamos agindo sobre uma matéria. E essa matéria é uma decisão que é dele, não é mais minha. Se eu ficar comendo doce, como é que a gente faz? Viu? Tatiana, a pergunta é sua. Tem outros comentários, eu vou ler as perguntas. Andréa, depois eu vou mandar esses comentários para você, Tá. para você dar uma lida, viu? A pergunta é de Alessandra. O magnetismo pode ser aplicado em casa para tratar um familiar ou só pode ser aplicado em lugares específicos, como a casa espírita, por exemplo? Vamos lá. O magnetismo, ele pode ser aplicado quando houver necessidade, se a gente for pensar claramente, quando, por exemplo, eu já apliquei passe magnético no meu filho às 11 horas da noite, porque estava queimando em febre. E eu pedi e roguei demais, porque o Pedro, ele simplesmente, tudo para ele vira pneumonia. Então, eu apliquei o passe. Naquele momento, outro dia, o Pedro já não tinha mais nenhum sinal de tosse, de febre alta, nada. Mas por quê? Simplesmente por quê? Porque ele estava na minha casa, em casa. A casa da gente é um lar, e o lar é convidado a ser, vamos assim dizer, a igreja nossa. Claro que nós podemos aplicar o nosso passe, a questão é não virar comodismo. É não fazer o outro aplicar o passe toda vez que lhe convém. Não. Aí o passe é na instituição. Lá é o hospital. É ir com as suas próprias perninhas, porque é muito fácil. Podemos aplicar, por exemplo, sabe quanto nesse exato momento estão dentro de uma casa, deitado numa cama com a doença terminal, degenerativa, esquizofrenia, autismo, que está em crise, vai levar, tá fechado a casa, como se faz? Então, nós temos que avaliar esse pedido. Então, a nossa casa pode, sim. O que não é interessante é ser cômodo. Ah, não, me dá um passe aqui, André, eu tô com uma... Não vou lá hoje, não. Não, eu não aplico. Não aplico. Não, você vai lá. O tratamento é lá. É o comodismo. Mas nós podemos. Eu já apliquei passe, apesar de ser uma leve... assim, ser uma demonstração, eu já apliquei passe numa pessoa passando mal dentro de um shopping. Ela passou mal, ela estava desmaiando até chegar o socorro, eu coloquei a mão no coração, na parte cardíaca, eu senti aquela doação intensa no frontal, eu fiz uma imposição, fiz um apelo, se lembra o apelo? O apelo a um bom espírito, ao meu mentor, ao mentor dela, ela deu uma respirada, eu fiz ali um passe, eu tenho certeza nisso, porque eu direcionei tudo aquilo que eu sabia naquele exato momento, eu apliquei o passe no shopping. Era necessário. Então, não adianta só na casa espírita. A casa espírita é o hospital, vamos dizer que nós somos a emergência, o SAMU, e nós podemos aplicar. O magnetismo é para ser passado de mãe para os filhos, de pai para os filhos.
Ele foi feito para aliviar todas as dores, para auxiliar os humildes, utilizado de todas as maneiras. A gente é que cria a regra. O que nós não podemos é fazer com que aquele fique acomodado. Aí não. Inclusive, André, lembrando aqui que os magnetizadores clássicos, como naquela época ainda não existia casas espíritas, e os magnetizadores eram raros, então, muitas vezes, quando eles não tinham condições de ir exercer o tratamento de alguém na residência do doente, porque era o lugar onde se aplicava o passe, era na residência, e às vezes por dificuldade de locomoção também na época, ou porque ele não tinha o tempo necessário para ir até lá, então ele ensinava um dos familiares como deveria proceder para que o familiar aplicasse o passe no doente. Leon Denis fala sobre isso. Fala sobre magnetizar os pais para com os filhos. Né? E verdade, nós é que criamos. Para falar a verdade, eu acho que nós é que inventamos, viu, Adilson? Nós é que inventamos. Mas bem que assim, a gente tem algumas horas nós temos que ter algumas regras, porque nós somos espíritos extremamente desobedientes. Daqui a pouco a gente começa a se utilizar de uma maneira errada, que eles não iriam utilizar. E a gente começa, de novo, a fazer coisas que não deveriam com o magnetismo, como fazer como se fosse na época de apresentação em circo. Entendeu? Então, mais que magnetizar é em todos os lugares, com certeza. Eu não vejo isso assim. Eu não consigo raciocinar, por exemplo. Hoje tinha uma senhora que chegou mancando na hora para pegar uma cesta básica, ela falou, eu fiz um raio-x, não deu nada fraturado, estou tentando fazer uma ressonância, eu olhei para ela assim, botei a mão assim no joelhinho dela assim, estava quente, eu falei, conversa com o seu médico para saber se é um reumatismo, aí eu sentei ela assim, ela estava assim, ó, aí eu falei assim, posso... É porque para evangélico é difícil falar magnetizar, né? Como ela é evangélica, eu falei, posso te orar? Ela, pode. Eu falei, então eu vou te orar. E eu fiz um passe no joelho dela, ali, na hora. Ela agradeceu, saiu de lá. Eu fiz de tudo para que houvesse ali a melhora, o alívio da dor e, quem sabe, a cura. Mas ela saiu tão bem, tão disposta, tão feliz pelo carinho, que isso é tudo. Né? A Alexandra ainda quer saber se o magnetismo pode ser usado para tratar animais. Ai, meu Deus. Eu uso. Eu faço. Faço. Com todo cuidado, mas eu faço doação. E tem resposta positiva. É porque tem tem aquela história de Allan Kardec comenta sobre um magnetizador que magnetizou, foi um cachorro, Adilson? Que Sim. O cachorro veio a morrer, não foi isso? Foi, Kardec. Isso, Kardec falou sobre isso. Mas eu fico pensando assim, como é que era esse magnetizador, o potencial, como é que ele fez? Eu tenho meus questionamentos em relação a isso. Eu não vou falar tanto porque eu não tenho conhecimento sobre isso. Eu estou sendo bem sincera. Mas minha proposta hoje é também estudar essa parte da magnetização em animais. Magnetizo sim, faço minha prece, coloco a minha mão naquele local onde o animal está com problema e tenho resposta positiva. Magnetizo a água para eles beberem a água, e é impressionante. Só que preciso de estudo. Hoje assim, eu faço por muito amor, por muito carinho, com algo que eu não consigo ainda me expressar pelo sentimento ao animal que eu tenho, mas que eu preciso de estudo. Eu preciso estudar sobre isso. Eu preciso estudar mais magnetismo. Com certeza. Tatiana, tem mais alguma pergunta? Tem, 16:04, olha aí. Lúcia Rocha pergunta, para o tratamento, o magnetizador deve ter o consentimento do que necessita do tratamento, ou seja, do magnetizado. Alguém pode solicitar pelo assistido, mesmo que seja contra a vontade do mesmo, solicitado, por exemplo, uma mãe aflita?
A prece intercessória, né? A gente pede, assim, mesmo aquele espírito revoltadinho, eu falo que são espírito desobediente, revoltados, mas aí que está, Jesus veio para eles, veio para os doentes. Apesar de ser revoltado, eu faço, mas com certeza deve ser à distância, né? Porque presencial, quando é muito difícil eles irem, quando esse questionamento entre família não quer receber, não quer isso, não quer aquilo, então talvez não seja presencial, mas sempre é convidado a vir a tratar. Mas caso não, eu atendo o pedido daquela da mãe, e faço sim, e faço, mesmo ele não querendo, viu? Mas tem sim uma pessoa responsável por ele, viu? Tá? Já eu não aplico. Eu só aplico se a pessoa quer. Eu acho antiético eu aplicar um passe numa pessoa que não quer só porque o outro quer. Eu sei, Adilson. Eu faço pela mãe. Eu faço pelo terceiro que pede. Eu não consigo ainda. Eu te entendo, viu, Adilson? E não falo para você que você está errado, não é isso, não é isso. E acredito sim que é antiético. Mas eu faço por aquele que pede, por aquele que está desesperado na minha frente. Aquela mãe, depende daquele que está pedindo. Eu não consigo, de jeito nenhum, mesmo aquele filho ou marido, vou falar filho porque, né, mãe, tá, aquele marido desobediente, mulher nunca, viu? A esposa é sempre muito obediente, né? Nós sabemos disso, que nós vamos tudo para o céu. Mas, tudo espírito de luz, as mulheradas, viu? Mas a gente vai e reza aquele marido desobediente, né? Viu? Né? Assim, eu não aplico o passe, mas eu faço uma prece pela pessoa, porque para fazer uma prece não precisa que ele queira, eu posso fazer mesmo sem ele querer. Sim, mas agora, eu não aplico o passe. Agora, se ele for mesmo amarradinho e a mãe conseguir, e ele ficar com aquela cara de azedume ainda, assim, para aplicar o passe, eu já apliquei, viu? E apliquei foi adolescente mal criado, viu, Adilson? Aí entra a André, magnetizadora mãe, você vai sentar sim. Você vai sentar, a tia Andréia vai aplicar um passe em você, fecha os olhinhos, viu? Vamos. Aí eu dou aquele passe pedindo bastante a espiritualidade, que amance aquela criatura. Alguns adolescentes, mas não dessa maneira. Eu te entendo, viu, Adilson? Não vejo isso. Eu faço quando aquele pedido é amoroso. Nosso tempo aqui já está acabando, mas ainda tem uma pergunta aqui para você. André, esclareça-me, por favor, como na prática se constata a ação magnética produzida diretamente e sem intermediário pelo fluido dos espíritos. Então, quando é diretamente de um espírito, não houve uma questão do magnetizador? É isso? Isso, é fluido, seria com fluido espiritual, o passe espiritual, né? O passe espiritual. O único jeito de provar que você houve a resposta é sabendo se houve uma cura, né, Adilson? Se houve a melhora. Pelos resultados. Pelo resultado, porque às vezes a gente consegue perceber também pelas sensações do assistido, né? O assistido, às vezes, consegue perceber. O assistido, porque muitos magnetizadores, gente, são médiums. Alguns magnetizadores não são médios ostensivos, vamos assim dizer, médios ostensivos. Mas muitos médios ostensivos que trabalham, que têm as suas percepções, são magnetizadores. Esses também, durante o tratamento, observam que há, sim, uma interferência, sim, espiritual. Só que, sem ter um intermediário, seria como? Seria ele... Ou ele observou que não teve doações do magnetizador, só foi dele. É difícil, assim, a gente falar assim, puramente, né, espiritual. Acontece muito... Essa escura acontece muito também durante a nossa prece íntima, entre você e Deus,
entre a automagnetização. Às vezes acontece também. Ok? Tatiana, tem mais perguntas? Tem. Você tem 1 minuto para responder. Para quem está Para quem está iniciando na prática do magnetismo, não seria normal o estado de ansiedade ou síndrome do pensamento acelerado? Como evitar esta situação? Iniciante, quem é que falou? Quem é o nome? Aqui não dá para ver o nome. Olha, sou eu. Sou eu. Tatiana, sou eu. Emanuel. Emanuel não é só iniciante. Olha, Emanuel, não é só iniciante não, viu, meu amigo? É magnetizador velho. Eu sou um deles. Também, meu amigo. Estamos juntos, viu? André, eu vou só complementar o seguinte, veja bem, ter ansiedade é até normal, que a pessoa tem ansiedade iniciando aquela prática, mas a síndrome do pensamento acelerado é uma doença. É uma doença. É quando essa ansiedade ou esses sintomas, eles extrapolam o limite e começa a atuar de maneira negativa na vida da pessoa. Quando então, a síndrome do pensamento acelerado, exatamente, é uma doença. A ansiedade, ela é normal que a pessoa tenha, que está iniciando aquela prática. Emanuel, a gente no início, por exemplo, eu vou contar assim para vocês, no início, quando eu comecei a aplicar o passe, eu fui fazer um estágio primeiro com os idosos lá no Leandro, depois aí Jacó vai e falou assim, Andréia, vai aplicar o passe lá nas cabines. No dia que o Jacó falou que eu deveria aplicar o passe, e por um tempo, eu fiquei tão ansiosa que eu esqueci todas as técnicas do passe. Eu não sabia o que era um circular, se era anti-horário. Olha, me deu um branco. Eu te falo, é uma ansiedade que ela passa. Essa ansiedade que eu comentei do pensamento, síndrome do pensamento acelerado, se isso te parar, te imobilizar, te adoecer, tirar teu sono, você precisa avaliar e se cuidar para que você possa se cuidar e trabalhar melhor na hora da magnetização. É um convite a gente se avaliar, porque às vezes nós magnetizamos extremamente doentes. Essa ansiedade que nós vivemos hoje, uma ansiedade que não te paralisa, uma ansiedade que não te deixa doente, isso é normal, nós vivemos nisso, né? Mas, por exemplo, olha, foco. É muito difícil ter foco, sabe? De ter um foco, de você direcionar teu pensamento. Mas nós podemos praticar isso. É exercício. Quem é hiperativo? É exercício constante, entendeu? Mas estamos juntos, viu? Bom, ficamos por aqui então, pessoal. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, André, pelos excelentes esclarecimentos. E já que Emanuel falou, vou pedir a ele que faça a nossa prece de encerramento. Isso. Agora acelerou o pensamento, viu? Vamos lá. Vamos acalmar, já que aceleramos o pensamento, vamos procurar relaxar. Vamos nos conectarmos com o espaço e focando na imagem do Mestre Jesus, vamos pensar no seguinte: Divino amigo Jesus, obrigado, Mestre, por mais esta oportunidade que nos fora concedida de, nesta tarde, estarmos aqui ampliando os nossos conhecimentos, para que em breve possamos colocar em prática, em prol de todos aqueles que estão a necessitar, tal como vós nos ensinara na prática, quando procurado pelos necessitados, pelos fracos, pelos trôpegos, pelos oprimidos, jamais rejeitou o seu atendimento. A espiritualidade amiga, queremos agradecer pelo fato de ter orientado, inspirado a nossa irmã Andréa, que nos trouxe
esse primor de conhecimento e facilitou sobremaneira o nosso entendimento acerca do magnetismo e do espiritismo. Aproveitamos esta oportunidade também para pedir a esta mesma espiritualidade que, em função deste momento em que a humanidade está a atravessar, seja possível a intercessão junto ao Pai Celestial, para que, em breve, estejamos todos olhando para trás e vendo como superada esse pânico que nos acomete no momento, em virtude do coronavírus. Em nome de Deus, Pai de infinita bondade, damos por encerrado o nosso estudo da tarde de hoje. Que Deus seja louvado.